Revelado, a incrível transformação de uma noiva ferida que encontra salvação nas montanhas. Maria, uma jovem engenheira de 28 anos, estava prestes a viver seu conto de fadas. O dia do seu casamento com Pedro, o empresário admirado por todos na pequena cidade, prometia ser perfeito. Mas na manhã da cerimônia, tudo desmoronou como um castelo de cartas. Um bilhete gelado e impessoal a paralisou. Pedro a trocou por uma socialite rica. O coração da noiva, que pulsava de amor e esperança, agora era só dor e humilhação. O céu nublado refletia seu desespero. A dor era tão forte que ela mal conseguia respirar. A imagem do altar, as flores brancas e o sorriso dos convidados desaparecia em meio às lágrimas que escorriam por seu rosto. Sem pensar, Maria decidiu deixar a cidade. Na estrada, seu coração disparava, quase fazendo seu carro não avançar. Mas aquela fuga era necessária. Era um grito de proteção. As montanhas que guardavam as memórias de seu avô, um agricultor que sempre acreditou nela, se tornaram seu refúgio. Ao chegar na fazenda familiar, caiu no chão, cercada por cheiros e sensações do passado. A terra parecia gritar por vida, um convite irrecusável. Mas ao olhar ao redor, a solidão tomou conta. A propriedade estava em estado de abandono, e as ferramentas enferrujadas refletiam sua própria autoestima deteriorada. Na pequena cidade, ela ainda era a noiva abandonada, e cada olhar a fazia sentir como se estivesse carregando um grande peso nas costas. Maria se permitiu chorar novamente, mas logo se lembrou dos ensinamentos do avô. Ele sempre dizia que a terra fala às pessoas que sabem ouvi-la. Era hora de se reerguer. E foi nesse momento que sua avó apareceu, com um olhar gentil e sábio. A vida é como uma colheita, minha filha. Às vezes precisamos plantar novas sementes para ter um novo começo. Com essa força, Maria começou a trabalhar arduamente na fazenda. As horas pareciam dias, mas cada gota de suor trazia novas esperanças. As plantas começavam a brotar, assim como os sorrisos nas faces dos vizinhos que a observavam com curiosidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o tempo, Maria se tornou uma figura inspiradora na comunidade. Ela resgatou tradições agrícolas e convidou os moradores para participarem de seu projeto de cultivo orgânico. E enquanto a cidade a olhava de forma diferente, um novo amor começou a florescer. Era alguém que enxergava sua verdadeira força. À medida que superava a dor e se transformava, a cidade voltou a acreditar em sua beleza. No entanto, quando Pedro retornou para se reconciliar, Maria encarou o maior desafio de sua vida. Estaria ela pronta para deixar o passado para trás e abraçar o futuro brilhante que estava finalmente construindo sozinha? Essa seria a verdadeira prova de sua força. O sol brilhava mais intensamente do que há semanas na pequena fazenda de Maria. O aroma doce das flores e a brisa fresca pareciam sussurrar promessas de novos começos. Mas naquele dia, Maria sentia um turbilhão dentro de si. A visita de Pedro a abalara de uma forma que ela não esperava. Surgiu na porta como se nada tivesse acontecido, com o mesmo sorriso que um dia forjou seu lar. O coração dela pulsava, alternando entre a raiva e a saudade. Pedro se aproximou cautelosamente, como se temesse que uma palavra errada pudesse fazer tudo desmoronar novamente. Maria, eu sinto muito. Eu errei. Ele começou, sua voz trêmula. E por um instante, ela se perdeu no olhar dele, aquele brilho que costumava fazer o mundo dela girar. Mas a realidade a trouxe de volta. Como ele podia estar ali, justo agora? Ela respirou fundo. Os dias de dor e reerguimento não poderiam ser apagados por um pedido de desculpas. A vida na fazenda não tinha sido fácil, mas cada esforço havia renovado sua alma. Você não tem ideia do que passou. Eu lutei para me encontrar novamente, respondeu com firmeza, sentindo a força que brotava de seu interior. A expressão de Pedro mudou, e por um instante, Maria percebeu a fragilidade que ele escondia por trás de sua pose de empresário bem-sucedido.
Eu sei que errei, mas honestamente, comecei a perceber como você é forte, Maria. Eu não mereço outra chance, mas eu queria que você soubesse, disse ele com um misto de arrependimento e angústia na voz. Maria sentia que cada palavra dele era como uma flecha apontada para seu coração. Uma parte dela queria acreditar nas promessas que uma vez fizeram juntos, mas outra parte queria gritar. A vida tinha lhe ensinado a construir muros, a se proteger. Eu não sou mais a mesma, ela declarou sem hesitar. E não posso voltar atrás. O que era nosso não existe mais. Silêncio. Ele a olhou com um olhar que misturava dor e admiração. Era como se ele visse a mulher que ela se tornara, não a noiva que abandonou no altar. E essa nova Maria era mais forte, mais abundante, talvez ainda mais bonita. Porém, o peso da escolha pairava sobre ela. Ao se afastar, Maria sentiu uma agitação crescente. O que ela realmente queria? O que seu coração desejava? O passado a atormentava, mas tinha esperança também. E para onde esse novo amor estava a levando? As montanhas ao redor eram mais do que um refúgio. Eram um símbolo de sua luta e superação. Mas com a presença de Pedro, não poderia ignorar um sentimento estranho que começava a brotar. Mais tarde, enquanto observava o pôr do sol com um copo de limonada na mão, Maria ouviu passos atrás dela. Era Lucas, seu vizinho e amigo, que a ajudava com a fazenda. Você está bem? Ele perguntou, percebendo a tensão no rosto dela. Maria sentiu um calor subir pelo rosto, mas não era apenas pela presença de Pedro ainda fresca em sua mente. Era Lucas, que sempre a apoiou incondicionalmente, que começara a se tornar mais que um amigo. Enquanto conversavam sobre as colheitas e olhavam para a vasta extensão das montanhas, ela percebeu que, mesmo com o passado batendo à porta, havia uma nova vida à sua frente. A esperança despertava, mas ambos os caminhos pareciam desafiadores. A vida de Maria estava em uma encruzilhada. Qual escolha seria a sua? Seria o amor do passado ou a força do presente? E mais importante, ela teria coragem de abrir seu coração novamente, mesmo diante do medo. A resposta parecia tão distante quanto aqueles picos majestosos. Mas quem sabe? Um novo dilema se apresentava à sua porta, tão intrigante quanto aterrorizante. Estaria Maria disposta a arriscar-se novamente na dança do amor? Maria ficou perdida em seus pensamentos, enquanto o sol mergulhava atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e roxo. A presença de Lucas ao seu lado trazia uma certa paz, mas a conversa a deixava inquieta. Ele sempre sabia quando ela estava se sentindo vulnerável e, naquele momento, a fragilidade era palpável. Ela olhou para ele, admirando seu jeito calmo e atencioso. Lucas sempre esteve ao seu lado, fazendo sua vida parecer mais leve, mesmo em tempos difíceis. Maria, você se afastou um pouco. Está pensando no que aconteceu com Pedro, não é? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Havia uma sinceridade em sua voz que a fez hesitar. Como ele podia ler seus pensamentos? Não só nele, Lucas. Estou aqui, reconstruindo minha vida. E agora ele aparece de novo. É confuso. Maria respondeu, deixando escapar um suspiro forte. O peso de sua história se acumulava. Eu entendo você. Ninguém nunca disse que reconstruir exigiria menos coragem. Você já fez tanto e não deveria deixar que o que passou a impeça de seguir em frente. Parece que você encontrou uma força incrível em si mesma, ele disse, olhando-a com admiração. Suas palavras a tocavam mais do que ela gostaria de admitir. Lucas sempre fora um amigo, mas ao mesmo tempo, uma constante presença de conforto. Ela pensou em tudo que ele tinha feito por ela, as pequenas coisas que tornaram seus dias mais fáceis. Ele era a mão que a segurava quando os ventos pareciam insuportáveis. Maria se pegou imaginando uma vida ao lado dele, não apenas como amigo, mas como algo mais. E se eu não estiver pronta, Lucas? E se eu me machucar novamente? Perguntou Maria com a voz trêmula. Um medo profundo a envolvia. A ideia de abrir seu coração de novo parecia aterrorizante. Ela já tinha enfrentado tanta dor. Nem sempre é fácil, Maria. Mas você está mais forte do que pensa. O que eu vejo é uma mulher pronta para amar. E amar de novo vai lhe abrir possibilidades que você nunca imaginou. Maria olhou profunda e atentamente para Lucas. Havia algo no brilho dos olhos dele que parecia genuíno, uma verdade que ela precisava ouvir. O labirinto emocional que vivia começava a se desfazer, revelando um caminho novo e inesperado. E Pedro, o que eu faço com ele?
A dúvida ainda persiste, como uma sombra se atrevendo a escapar do passado. O nome dele deixou um gosto amargo em sua boca. Lucas hesitou, então respirou fundo. A única resposta que você precisa está dentro de você. O que você sente a respeito dele? O que seu coração deseja realmente? Não precisa decidir agora, mas não tenha medo de buscar a felicidade, mesmo que precise partir de um lugar complicado. Maria revirou os pensamentos, quase como se contasse as estrelas no céu. Era hora de refletir sobre as escolhas que tinha diante de si. Ela se permitiu um momento de silêncio, de conexão com seus próprios sentimentos. O céu agora estava escuro, e as estrelas começavam a brilhar uma a uma. Sorrindo, Maria percebia que era hora de se deixar levar por essa nova jornada. Por mais assustadora que fosse, estava na hora de arriscar. Mas o que o destino reservava para ela? E Pedro? Ele ainda faria parte de sua história ou ficaria como uma memória distante? Maria sentiu o coração acelerar ao pensar nas possibilidades, enquanto o vento suave da noite sussurrava segredos. O que ela realmente desejava? A resposta estava finalmente começando a se revelar, mas as incertezas ainda pareciam pesadas. Seria aquele o momento decisivo que a levaria a uma nova escolha? Maria não pôde deixar de sentir um nó no estômago ao olhar para as estrelas que surgiam no céu. Elas brilhavam como se estivessem dando força a seus pensamentos. Revirou-se por dentro, tentando entender o que verdadeiramente queria. Mas tudo o que tinha era um turbilhão de emoções conflitantes. O passado e o presente dançavam em sua mente, e Carlos, Pedro e Lucas se tornavam personagens de uma história que parecia deslanchar para um clímax inédito. Maria, vamos dar uma volta? Lucas sugeriu, interrompendo seus pensamentos. Ele se levantou e estendeu a mão amigavelmente para ela, como um convite a sair do labirinto que aprendia. Você acha que isso vai me ajudar? Perguntou, hesitando, mas uma pequena luz de esperança brilhou dentro dela. Que mal poderia fazer? Vamos só caminhar. As montanhas têm um jeito especial de nos fazer ver as coisas de outra forma, ele disse, com um sorriso que tinha poder. Ela segurou a mão dele e se levantou, dando o primeiro passo de uma nova jornada. O ar fresco da noite a envolveu como um manto suave, trazendo ao seu coração uma sensação de leveza que não sentia há tempos. Cruzaram a pequena trilha, iluminada pela lua, com os sons da natureza cercando-os como uma sinfonia tranquila. No caminho, Lucas começou a falar sobre suas memórias. Falou sobre um acampamento que fizera quando criança, onde, deitado sob as estrelas, sentira que poderia conquistar o mundo. É como se as estrelas dissessem que somos parte do que está além de nós. É libertador, ele disse piscando levemente. Maria sorriu, mas dentro de si, aquela conversa despertou uma inquietação. Será que ela conseguiria se libertar do peso que Pedro tinha deixado? A imagem dele, com aquele jeito de quem sempre sabia o que fazer, apareceu em sua mente. A lembrança de momentos felizes e tristes misturava-se, trazendo à tona a dor de um amor machucado, mas também a esperança de reconexão. Lucas, e se eu perceber que ainda amo Pedro, o que eu faço? A pergunta escapuliu de seus lábios, como uma sombra que não disfarçava mais a sua presença. Ele parou de caminhar e olhou nos olhos dela. A verdade é que o amor não é uma escolha. Sentir algo por alguém que fez parte da sua vida é normal. O que importa é como você lida com isso. Você precisa ser honesta com seu coração, sem deixar que o medo dite suas escolhas. Buscar a felicidade também é um ato de coragem. As palavras dele soaram como um eco forte em seu peito. Será que o amor por Pedro poderia coexistir com a nova chama que Lucas representava em sua vida? A confusão entre passado e presente se tornava um espelho da vida que ela ainda não havia abraçado por completo. Logo, as montanhas ao redor pareciam sussurrar que o tempo de decidir estava chegando. As estrelas brilhavam intensamente e Maria sabia que um ciclo estava prestes a se encerrar, enquanto outro poderia se iniciar. As emoções ferviam e a linha entre amor e amizade tornava-se cada vez menos definida. E se ao dar um passo em direção ao que desejava, ela acabasse destruindo laços que nunca soube que ainda existiam? A incerteza batia à porta de seu coração, mas ao mesmo tempo, uma resposta surgia de dentro, até que um novo dilema sinistro se apresentasse. O som de risadas à distância quebrou o momento silencioso entre eles. Maria virou a cabeça e viu um grupo de amigos se aproximar,
rindo e dançando. Algo nesse encontro parecia promissor, porém, a dúvida persistia. Maria, o que você realmente quer? A pergunta ressoou entre as árvores como um teste ao seu coração. Ela sabia que não havia como escapar da resposta. Seria um momento de revelações ou o início de um novo conflito interior que poderia mudar tudo? A risada do grupo se aproximava e Maria pôde ouvir fragmentos da conversa, sons alegres que pareciam dançar no ar. Mas no fundo, seu coração pulsava em um ritmo diferente, quase descompassado. Cada passo que davam em direção àquele encontro tornava a decisão que pairava sobre ela ainda mais pesada. "Olha quem está aqui!" gritou uma amiga, acenando efusivamente. "Maria e Lucas! Que surpresa!" As pessoas se reuniram ao redor deles e a atmosfera mudou. Era como se a pressão de sua confusão fosse momentaneamente substituída pela energia contagiante dos amigos. Risos e brincadeiras ressoavam como um remédio, mas Maria não conseguia escapar da sombra de suas emoções. O olhar de Lucas, caloroso e compreensivo, ainda a apoiava, mas agora havia a intromissão de novas vozes que competiam por sua atenção. "Vamos dançar! Essa música é perfeita!" Um dos meninos puxou Maria para entrar na roda, enquanto outros se juntavam, formando um círculo animado. Ela hesitou, mas finalmente deixou-se levar. Um momento de leveza, como se as estrelas tivessem escutado seus anseios e enviado aquela dose rápida de alegria. Enquanto dançava, Maria tentava esquecer Pedro. Os sorrisos dos amigos pareciam curar um pouco das feridas que ainda estavam abertas. Mas no fundo, ela sabia que aquele momento era efêmero. Uma música depois, o calor da dança se dissipou e logo os olhos voltavam a se fixar nela. Essa festa não apagaria suas dúvidas. "Maria, você não parece estar aqui de verdade", murmurou uma amiga, com um olhar curioso e preocupado. "É só cansaço", Maria respondeu, forçando um sorriso. Mas a verdade é que ela não estava muito certa do que sentia. Pedro e seu amor ainda a consumiam, mesmo que Lucas estivesse ali, oferecendo algo novo. Ela sentia o coração dividido, igual a um bicho preguiça se contorcendo na liana entre passado e futuro. Quando a música terminou, Lucas se aproximou com um olhar intenso que a fazia sentir que ele sabia de suas batalhas internas. "Quer dar uma volta? Podemos encontrar um lugar mais tranquilo", ele sugeriu, como se tivesse percebido o frenesi de seus pensamentos. Maria assentiu, sentindo a mão dele segurar a dela de forma firme, como uma âncora, em meio ao turbilhão. Eles se afastaram do grupo em direção a uma colina onde a vista das estrelas se abria como um convite ao desconhecido. A quietude daquela noite trouxe um momento de reflexão. "Você ficou longe de mim na dança. O que realmente está acontecendo?" Lucas perguntava novamente, sem pressa, como se quisesse escutar cada batida de seu coração. E ela havia chegado a um ponto crucial. Olhando para as estrelas que antes lhe traziam confusão, agora viam-se como testemunhas de suas decisões. Ela sabia que era a hora. Não importava o que o futuro trouxesse. Era sua verdade que precisava ser expressa. "Eu tô confusa, Lucas, e tem algo que eu preciso te contar." Ela começou, a voz tremulando, as palavras disfarçadas na intensidade da noite. Mas antes que ela pudesse terminar, um som distante, um chamado, interrompeu sua fala. Uma voz familiar e ansiosa cortou o céu estrelado. "Maria, onde você está?" A inquietação tomou conta do seu ser, reconhecendo quem era. As estrelas, que antes eram a luz do seu futuro, pareciam agora testemunhar o peso de um reencontro inevitável. E aquela presença poderia virar sua vida de cabeça para baixo mais uma vez. Seria aquele o momento em que Pedro voltaria para balançar seu mundo? Maria sabia que aquela noite estava longe de terminar e que tudo poderia mudar a qualquer instante. O coração de Maria acelerou e a adrenalina tomou conta de seu corpo como um choque elétrico. A voz que ecoava na escuridão não era apenas um eco do passado. Era Pedro, o homem que a fizera sentir amor e dor na mesma medida. Ela sabia que aquele reencontro poderia trazer à tona todas as suas inseguranças, mas a curiosidade a puxava para aquele chamado. "Você se importa se eu for?" perguntou Maria hesitante, mesmo sabendo que Lucas a observava com um misto de preocupação e compreensão. "Claro que não! Vou te esperar aqui!"
Lucas sorriu, mas suas mãos, que antes a ancoravam, agora pareciam soltas no ar. A sensação de estar cercada pelas estrelas e a conexão que sentia com Lucas esmaeciam diante da força que a atraía de volta a Pedro. Ela caminhou em direção ao som da voz, cada passo um embalo no peito. Quando finalmente o viu, algo dentro dela se desfez. Pedro estava ali, tão intenso e familiar. A luz da festa iluminava seu rosto, e ele parecia tão feliz ao vê-la, como se o tempo não tivesse passado. Oi, Maria, estava te procurando. Senti sua falta, disse ele com aquela mesma simpatia que sempre a envolvia. As palavras dele cortavam o ar como facas. Senti-la feliz estava se tornando uma montanha russa de emoções. Ao mesmo tempo em que um sorriso involuntário apareceu em seu rosto, uma parte dela gritava: Cuidado, Maria! Oi, Pedro! Eu também senti sua falta, ela respondeu, prendendo a respiração, sem saber exatamente o que mais poderia dizer. Com um gesto espontâneo, Pedro envolveu a mão dela entre as suas. Era uma conexão que a fez reviver lembranças profundas. O calor envolvente e a presença familiar a abalaram de uma forma que ela não esperava. O que deveria ser uma conversa casual se transformou em uma tempestade emocional. Você está linda. O que você andou fazendo? Ele perguntou, seu olhar intenso fixo no dela. Era uma pergunta casual, mas Maria viu a oportunidade de expor seu coração, de explicar o turbilhão que a cercava. Na verdade, eu estou tentando entender o que aconteceu entre nós e o que vem a seguir na minha vida. É complicado. A resposta dela escapava, enredada em sentimentos confusos. A expressão de Pedro mudou. Ele parecia mais sério, talvez mais atento. Complicado como? Eu sei que tem coisas entre nós que nunca foram resolvidas. Queria saber como você se sente agora. Maria hesitou, seu coração balançando entre o que sentia pelo passado e a nova possibilidade que Lucas representava. A verdade era que Pedro sempre fora a resposta mais fácil de todas. Mas será que ela ainda queria isso? Lucas, à distância, observava. O olhar dele era uma mistura de expectativa e ansiedade. E algo dentro de Maria se partiu. A decisão estava em suas mãos, mas ambas as opções a atraíam para um caminho sem volta. Pedro, eu não sei se posso simplesmente voltar a ser quem éramos. A vida me levou por outros caminhos, disse ela, soltando a mão dele, como uma súbita revelação de sua fragilidade. O que você quer, Maria? Ele parecia quase implorar, a vulnerabilidade transparecendo em seu olhar. Antes que pudesse responder, uma risada distante e animada do grupo ao fundo interrompeu tudo. O barulho trouxe de volta a realidade. Ela percebeu que estava em uma encruzilhada. A questão não era apenas sobre Pedro, mas também sobre quem é Maria agora. Enquanto o tempo escoava sob as estrelas, uma dúvida maior se formava no peito. Ela poderia estar dividida entre um amor do passado e um futuro que estava prestes a começar? Maria olhou para Lucas, que esperava, e depois para Pedro, que a puxava para mais perto de um passado que a consumia. Um frio na barriga tomou conta dela, e a única coisa que sabia era que aquela noite poderia mudar tudo mais uma vez. O que você realmente quer, Maria? Ecoava na cabeça dela, fazendo a pergunta flutuar no ar como as estrelas acima, cheias de promessas e incertezas. E então, no silêncio, a resposta queimar dentro dela parecia cada vez mais clara. O que realmente estava em jogo não eram apenas os homens, mas o que ela desejava para si mesma. O futuro ainda era um mistério, mas o coração dela estava prestes a fazer a escolha mais ousada de todas. As estrelas brilhavam intensamente, mas a luz que mais ofuscava o coração de Maria vinha de dentro dela. A sensação de estar dividida entre o passado e o futuro a envolvia como um manto pesado. Pedro, com seu sorriso familiar, e Lucas, com seu olhar encorajador, eram como duas correntes que tentavam puxá-la para direções opostas. Maria. A voz de Pedro soava suave, mas cheia de expectativa. As palavras pairavam no ar, como uma pergunta a ser respondida. Ela respirou fundo, buscando coragem. Pedro, nós tivemos momentos incríveis, mas também feridas que não cicatrizaram. Cada frase saía como uma confissão, um peso se desfazendo aos poucos, mas o medo de ferir ainda estava ali. Pedro a observava intensamente, seu olhar agora carregado de compreensão. Eu sei, e eu desejo muito que possamos resolver isso. Eu me arrependi tantas vezes.
Sempre esperei uma chance para conversar sobre nós. Maria sentiu o coração apertar. Os arrependimentos dele expunham a fragilidade das esperanças que ela tentava esconder. Mas havia algo em Lucas, um tipo de serenidade que parecia promissora. Ela se lembrou de como se sentia segura ao lado dele, como se finalmente tivesse encontrado um porto seguro. Antes que pudesse processar o que estava sentindo, Lucas se aproximou, interrompendo o momento. Oi, tudo bem? O que está acontecendo aqui? Sua voz era casual, mas havia um toque de preocupação que quase rasgava a atmosfera já tensa. Maria se virou para Lucas, buscando refúgio em seus olhos. Precisamos conversar sobre o que eu quero. Sobre tudo, respondeu, calando-se por um instante que parecia eterno. Eu entendo que é complicado, Lucas disse, buscando entender. Mas eu estou aqui para te ouvir. O que você decidiu? O alívio de contar a verdade a envolvia. Somente agora, com ambos à sua volta, o turbilhão interior começava a se acalmar. Ela precisava escolher. A verdade dela não poderia ser um fardo, mas sim uma libertação. Entre as memórias diárias com Pedro e os sonhos tibianos com Lucas, quem seria a Maria que sairia dessa noite? E na confusão, uma ideia se formou. Pedro e Lucas, eu quero ser honesta. Não posso voltar a ser a mesma de antes. Preciso descobrir quem eu me tornei sozinha. Me dar essa chance. As palavras dela reverberaram na noite, e o peso do momento não poderia ser mais intenso. Pedro a encarou, um misto de dor e aceitação na expressão. Então você realmente está disposta a me deixar para trás? O tom dele era triste, mas não questionador. Era como se a pergunta tivesse deixado a porta da possibilidade meio entreaberta. Não é apenas você, Pedro, é sobre eu me encontrar, ela disse, a confiança crescendo. E isso também inclui você, Lucas. Quero ser sincera com ambos, sem promessas vazias, apenas clareza. Um silêncio respeitoso se estabeleceu entre eles. Maria sabia que estava mudando e a transformação estava começando a acontecer. O que parecia um abismo, agora se tornava um caminho. Tudo bem? Lucas finalmente falou, esboçando um sorriso encorajador, apesar da tensão no ar. Apenas saiba que estarei aqui enquanto você se descobre. A confirmação das palavras dele a envolveu como um abraço caloroso. Havia um sabor de esperança na breve fragilidade da noite. Maria estava dando um passo em direção ao desconhecido, mas a primeira vez na vida parecia que a insegurança não a dominava. O olhar de Pedro era sério, mas havia algo ali, uma aceitação triste, mas honrada. E se essa for a resposta que você realmente quer, então vou apoiar isso. Eu sempre quis que você encontrasse a sua felicidade. E assim, Maria sentiu um peso se levantar. A decisão que tomava era de fato para si mesma, mas no fundo, uma incerteza ainda ecoava. Ela realmente sabia qual era seu destino. Poderia essa escolha se transformar em uma porta aberta para um novo amor ou estaria condenada a reviver as dores do passado? À medida que a festa continuava lá atrás, como uma sinfonia distante, Maria se comprometeu no silêncio da noite. Aquela seria a primeira noite da nova Maria. Mas enquanto contemplava a caminhada adiante, uma pergunta surge em seu peito. Estaria preparada para viver a verdade que estava prestes a ser revelada? Ou o passado ainda tinha cartas para jogar? O silêncio da noite foi interrompido por risos e músicas que vinham da festa. Maria olhou para Pedro e Lucas, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. O espaço entre eles parecia encolhido pelo peso das emoções. Ainda havia algo não dito entre eles, uma camada de mal-entendidos e mágoas que precisava ser desfeita. Eu não sei o que esperar, mas estou pronta para descobrir. Maria finalmente sussurrou, como que buscando uma certeza em seus próprios pensamentos. Pedro deu um passo à frente, segurando as mãos de Maria. Independentemente do que acontecer, quero que saiba que meu amor por você sempre existirá. Mas eu não posso ser seu refúgio, Maria. Você precisa encontrar um lugar seguro em si mesma primeiro. Enquanto falava, o seu olhar transparecia tristeza, mas também esperança de que esse caminho a levaria à felicidade genuína, mesmo que não fosse ao seu lado. Lucas observava, segurando o coração. Ele sabia que as palavras de Pedro eram sinceras, mas não pôde deixar de sentir uma pontada de ciúmes.
Maria, eu quero construir um futuro que nos envolva, mas só se você estiver completamente presente. Você não pode se dividir entre nós. Você merece ser inteira, ele disse, buscando um contato visual que transmitisse segurança. As palavras de Lucas a tocavam de uma maneira nova. O calor em seu peito cresceu, e ela percebeu que estava realmente no centro da tempestade de sentimentos. As montanhas que circundavam o lugar pareciam simbolizar a jornada interna da qual estava prestes a se lançar. Cada uma delas guardava suas próprias histórias, desafios e recompensas, assim como ela. Vamos subir juntos, propôs Maria de forma inesperada. Amanhã, ao amanhecer, podemos explorar essas montanhas e, quem sabe, encontrar um caminho para nós três nessa jornada de descoberta. O que acham? Ambos olharam para ela surpresos. Era uma proposta ousada, mas não havia dúvida de que aquela expedição poderia ser o que eles precisavam, uma oportunidade de desbravar sentimentos e deixar para trás o peso das decisões passadas. Eu topo, Lucas respondeu, seu rosto iluminado pela ideia. É uma chance perfeita para nos encontrarmos de verdade. Pedro hesitou, mas logo assentiu, compreendendo o que Maria queria fazer. Se isso te ajuda, eu vou também. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam mais uma vez, Maria fez uma oração silenciosa, desejando que a verdade a guiasse nessa nova batalha interna. Ela tinha medo, mas também uma sensação fértil de liberdade. O que ela iria descobrir naquelas montanhas? Quando a festa caminhava para o fim, a expectativa crescia. Maria estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo. Entre o que ficou para trás e o que poderia vir, a estrada estava se abrindo diante dela, mas uma dúvida persistia. O passado poderia mesmo ser deixado para trás? Ou ele voltaria para assombrá-la em meio à beleza das montanhas? E enquanto se afastavam da festa, um eco de risos e músicas perdia força, levando consigo aquelas memórias que ainda insistiam em ficar. Maria pensou em quantas verdades estavam escondidas sob a superfície, prontas para serem reveladas. O que seria preciso para transpor o limiar entre sua antiga vida e o novo caminho que se formava? Enquanto os primeiros raios de sol começavam a cortar a escuridão, Maria percebeu que estava prestes a enfrentar não apenas os desafios das montanhas, mas também os desafios de sua própria alma. Qual caminho escolheria quando a verdade finalmente se revelasse? Maria acordou com o canto dos pássaros e a luz suave do amanhecer filtrando pelas janelas do chalé. O cheiro fresco da manhã a envolvia, trazendo uma sensação de possibilidade. Ela respirou fundo. Cada respiração era um lembrete de que estava prestes a transformar sua vida. Lembrou do que havia dito na noite anterior e da decisão que havia tomado ao convidar Pedro e Lucas para essa jornada. Era seu momento de se encontrar. Após um café rápido, eles se prepararam. Todos vestiam roupas confortáveis e calçados adequados para a trilha, mas a tensão no ar era palpável. Maria notou a forma como Pedro e Lucas trocavam olhares, como se a presença um do outro os tornasse inseparáveis, mesmo que houvesse um abismo emocional entre eles. Prontos? Maria perguntou, forçando um sorriso que mal correspondia à sua ansiedade. Pedro assentiu com um meio sorriso, enquanto Lucas parecia mais animado, suas águas tranquilas dando espaço para um brilho no olhar. Vamos nessa, a montanha não vai esperar, ele exclamou, já avançando para fora do chalé. A caminhada começou com passos leves e conversas tímidas. O caminho serpenteava e fazia com que se sentissem cada vez mais distantes do mundo lá embaixo. Conforme subiam, o ar se tornava mais fresco, e as nuvens se moviam lentamente sob eles, quase como se dançassem. Mas à medida que se afastavam do ponto de partida, o peso de suas emoções começou a ressurgir. Maria podia sentir o fôlego de seus sentimentos se intensificando, como se cada passo fosse um convite para que ela olhasse mais fundo para si mesma. As montanhas pareciam dizer: aqui você não pode se esconder. Lucas, o mais ágil do grupo, parou e se virou com o olhar fixo em Maria. Ei, você está bem? Não parece muito animada. A preocupação em sua voz era um bálsamo, mas também um gatilho. O que ela realmente sentia? É só, eu não sei o que esperar, ela respondeu, a insegurança transparecendo nas palavras. Pedro interveio, aproximando-se com a voz suave. Lembre-se que é tudo parte de um processo. Aqui, você tem espaço para respirar e descobrir o que precisa.
Essa simples afirmação fez o coração de Maria acelerar. Era verdade que ali, em meio à natureza, havia a promessa de autodescoberta, mas a pressão de suas emoções crescia. As montanhas, com suas formações imponentes, pareciam refletir suas lutas internas e as tensões entre os três. Eles continuaram a subida, e a paisagem ao redor se tornava mais espetacular. À medida que se aproximavam do topo, Maria sentiu uma onda de coragem. Ela olhou para os dois amigos e viu não apenas parceiros de aventuras, mas também reflexos de suas próprias partes. O que havia em Pedro que a acalmava? E a autenticidade de Lucas às vezes a deixava perdida, mas o atraía de um jeito irresistível. Quando chegaram a um pequeno platô, com uma vista deslumbrante das montanhas vizinhas, Maria hesitou. Era o momento ideal para abrir seu coração, mas o medo a paralisou. O sol começava a se intensificar, refletindo em suas emoções confusas. Às vezes, o que precisamos é nos permitir ser vulneráveis, Pedro comentou, olhando para o horizonte. Aqui, estamos em um lugar seguro, não há pressão. Lucas se juntou a ele, apoiando a ideia. Vamos ficar juntos nessa. Independentemente do que você decidir, nós estamos com você, Maria. Uma onda de agradecimento e apreensão a envolveu. Será que estava pronta para falar? Antes que pudesse formar uma resposta, o som de um deslizamento de pedras a fez olhar para baixo da montanha. Os três se aproximaram da borda e, de repente, tudo parecia mais claro. Maria sabia que era o seu momento de falar e enfrentar não apenas o que escondia de Pedro e Lucas, mas também o que escondia de si mesma, o que ela realmente desejava. E enquanto as palavras se formavam em sua mente, uma brisa forte soprou, fazendo Maria hesitar novamente. Estaria ela pronta para arriscar tudo e se libertar de suas amarras? Maria respirou fundo, sentindo o cheiro fresco da natureza, misturado com a adrenalina da revelação iminente. Olhando para suas montanhas, ela viu exatamente o que era: um espaço seguro e acolhedor, perfeito para enfrentar seus medos. Eu preciso falar, começou, a voz levemente trêmula, mas a determinação começava a brotar. Pedro e Lucas se voltaram, atentos, os olhares deles apoiando-a. Ela hesitou um instante e, com o coração acelerado, continuou. Quando entrei nessa jornada de autodescoberta, percebi que não se trata somente de vocês dois, se trata de mim. Eu perdi tanto enquanto tentava ser o que esperavam que eu fosse. A sinceridade em suas palavras reverberava. Os olhos de Lucas brilharam com compreensão, enquanto Pedro a observava com uma mistura de espera e esperança. A confiança em Maria crescia a cada respirada e as palavras fluíram. Eu amei você, Pedro, e ainda amo as memórias que construímos juntos. Porém, não posso voltar. O que eu sinto agora por você é diferente. Não sou mais a mesma Maria de antes. Pedro assentiu lentamente, como se suas palavras tivessem ecoado em seu próprio coração, e um sorriso triste brotou em seus lábios. Eu entendo, Maria, me arrependo do que fiz, mas agora vejo que nosso amor não pode ser a base da sua felicidade. Você precisa ser completa. A aceitação dele era um alívio, um peso saindo do peito. E antes que Maria pudesse processar essas emoções, virou-se para Lucas. E você, Lucas? Você me mostrou uma nova perspectiva. Sua presença me fez ver a força dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu quero explorar isso. Quero aprender a amar novamente, se você ainda estiver disposto. Lucas sorriu, um brilho de esperança pairando em seus olhos. Maria, meu desejo é que você se descubra. Vou estar ao seu lado, você sabe disso. Mas essa jornada é a sua. E se você sentir que podemos ser mais, então estou aqui. O ambiente ao redor parecia exalar felicidade, como se as montanhas celebrassem sua honestidade. A vulnerabilidade de Maria agora era a chave. Ela conseguira se abrir, libertar-se das amarras que aprendiam a um passado que já não a definia. Então, olhando para o horizonte, ela sentiu que tudo se encaixava. O caminho à frente ainda é desconhecido, mas estou pronta para caminhar nele. É hora de semear novas sementes na minha vida. As palavras pareciam uma canção nas montanhas, ecoando com cada batida do coração de quem se liberta. Pedro sorriu com um orgulho genuíno. Você está dando um passo incrível, Maria. Estarei torcendo por você, de longe, mas sempre. Você vai ser grandiosa.
Maria se virou, a luz do sol banhando seu rosto. Agora, há uma leveza em seu coração. Ela não precisava mais do passado para definir seu futuro, pois cada um deles tinha seu próprio caminho. Ela havia aceitado o que sentia, não por Pedro ou Lucas, mas por ela mesma. Entre risadas e abraços, os três se uniram em um momento que selou um novo começo. A amizade permanecia, e aquelas montanhas seriam sempre um espaço para crescer e florir. A jornada de Maria apenas começava, mas desta vez a direção estava clara, diretamente para onde seu coração a levaria. Enquanto se dirigiam de volta ao chalé, sentindo-se mais leves, Maria lançou um olhar para as montanhas majestosas. A esperança preenchia seu espírito. O futuro seria um espaço aberto, onde, a cada novo dia, ela se reinventaria e a alegria genuína se tornaria sua guia. E assim, deixaram aquele ponto alto com sorrisos radiantes e a certeza de que não importava o quanto a vida fosse desafiadora, a verdadeira força estava dentro dela, pronta para florescer. E você, que também está lendo esta história, que tal encontrar a sua força? Saia do seu próprio labirinto emocional e inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você não pode perder a chance de fazer parte dessa jornada incrível.